o bem ou para o mal, os seus pensamentos criam oportunidade de destino. O que eu vou lhe ensinar hoje vai mudar a sua vida. O que eu vou te ensinar agora vai transformar sua trajetória na terra. Então não se distraia. Você que está aqui comigo hoje, você que está em casa, preste atenção, porque Deus quer falar contigo hoje. Deus quer te dar um ensino definitivo para que teus próximos anos sejam muito melhores do que tudo que você viveu até hoje. Mais do que isso, você não cometa erros que roubem tua eternidade, que roubem tua integridade, que roubem tudo de precioso que você construiu. Obrigado. Amém, Deus seja louvado. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo, abre o nosso coração para receber a tua mensagem. Abra a nossa mente para que possamos, a partir de agora, nos tornar uma terra fértil para a semente divina que cairá em nós. Queremos, Senhor, frutificar e precisamos, Senhor, da tua palavra, da tua revelação para isso. Te agradecemos por essa noite. Dá-nos sabedoria e entendimento. Fala conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero te ensinar algo muito especial. Não sei se já aconteceu contigo, mas tem coisas que a gente começa a pensar muito e do nada começa a aparecer oportunidades para aquilo se tornar realidade. Para o mal e para o bem. Vamos falar de mal primeiro. Você começa sendo uma pessoa comprometida ou sendo uma pessoa santificada a Deus, começa a pensar muito em alguém ou numa situação de romance ou até mesmo algo um pouco mais íntimo. E você começa a pensar muito nisso. E de tanto pensar, isso acaba gerando uma oportunidade. Talvez porque seu comportamento muda com essa pessoa, talvez porque você pensou tanto que você teve coragem de agora falar coisas que você não falava antes. Eu sei que toda pessoa que cometeu um erro parecido com esse, ele pensou muito antes. Essa pessoa pensou muito sobre isso antes. Ela pensou muito na outra pessoa antes. Sim ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, se você não estiver pensando e a outra pessoa do nada vem em cima de você, a chance de você dizer não é muito grande. Você fala, do nada? Que loucura. Não, quero não, obrigado. Mas se você está pensando muito, tudo é uma tentação. Sim ou não? Mas para o bem isso também funciona. Ou seja, você começa a pensar muito em como prosperar, em como fazer sua empresa sair do zero e crescer, em como ajudar as pessoas, em como usar o teu dom, o teu talento. Você começa a pensar muito em coisa boa, não é que vai acontecer não, é que oportunidades começam a se abrir para, dependendo de como você reagir às oportunidades, isso pode acontecer. Ou você acha que alguém que hoje, por exemplo, é um grande empresário, ele não estava pensando em nada, do nada caiu um contrato na mão dele, assina que você vai ficar rico. Você acha que foi isso? Quantas noites você acha que ele perdeu planejando, sonhando? Existe uma coisa no mundo, uma teoria que se chama teoria da atração. Ou seja, você começa a pensar em coisas e começa a atrair aquilo para a sua vida, ponto final. Você começa, antes de ficar melhor financeiramente, você começou a pensar muito sobre isso antes. Antes de melhorar teu casamento, porque tem gente que piora pensando em outra pessoa, mas tem gente que melhora pensando no casamento, quem está entendendo? Aquilo que você pensa muito, gera as oportunidades de destino. Anote isso. Aquilo que você pensa muito, gera as oportunidades de destino. Você vê, por exemplo, quem acabou de ter filho. É muito natural para uma mãe que acabou de ter filho pensar muito na criança. A ponto de o pai, o marido, se sentir meio abandonado. Falando, me esqueceram. Não, não é isso. É que a fase que ela está, ela só está pensando na criança. Normal. Tudo que ela vê na rua é com criança. Ela começa a ver carrinho de bebê que ela nunca tinha reparado. Gente, existe esse carrinho duplo. Tudo, sim ou não, começa a virar de criança. Por quê? Você só está pensando nisso. Já aconteceu contigo? Essa aqui é engraçada. Acontece comigo direto.
principalmente para os homens. Você nunca tinha pensado ou reparado num carro. Aí quando você olha esse carro e fala, gente, que carro lindo, um dia eu vou ter esse carro, você começa a ver esse mesmo carro direto na rua. Sim ou não? Meu Deus! Pro bem ou pro mal, os seus pensamentos criam oportunidade de destino. O que eu vou lhe ensinar hoje vai mudar a sua vida. O que eu vou te ensinar agora vai transformar sua trajetória na terra. Então não se distraia. Você que está aqui comigo hoje, você que está em casa, preste atenção, porque Deus quer falar contigo hoje. Deus quer te dar um ensino definitivo para que teus próximos anos sejam muito melhores do que tudo que você viveu até hoje. Mais do que isso, você não cometa erros que roubem tua eternidade, que roubem tua integridade, que roubem tudo de precioso que você construiu. Para isso, primeiro, você precisa entender que aquilo que você pensa muito cria oportunidades de destino, seja para o bem ou para o mal. Cuidado com o que você pensa. Se a gente for para o que a Bíblia diz, você lê o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, a partir do versículo 7. Diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar, vai proteger os teus corações, teus sentimentos, tuas emoções e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se tem alguma boa fama e se há alguma virtude nisso, aí você pensa. Nisso pensai. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Cuidado, porque se você não pensar só no que é agradável, só no que é bom, só no que vai contribuir, você vai acabar atraindo coisa ruim para a sua vida. Tem gente que só pensa em morte, então tudo que começa a ver é morte. Toda dor que sente acha que está morrendo. Tem gente, a Bíblia diz que tudo é impuro para o impuro. Tem gente que viu a mesma cena e não viu nada demais. E tem gente falando, porque tem tão impuro, a mentalidade é tão impura que a mesma cena que ninguém percebeu nada, para ele viu uma maldade. Quem está entendendo? Os nossos pensamentos guiam, não o nosso destino, as oportunidades de destino. Não é porque você pensou que vai ser rico que vai ficar rico, não é isso não. Aí, já pensou? Tinha que fazer a festa. Eu quero ficar bilionário essa semana. Não. É que se você pensar muito numa coisa, oportunidades serão criadas para que aquilo se torne verdade, realidade ou não, dependendo de como você reage à oportunidade. Não é porque você pensou em outra pessoa e uma oportunidade vai aparecer que você vai quebrar sua aliança e seguir com uma outra pessoa. Você pode dizer não, você tem a oportunidade de dizer não, mas a oportunidade vai surgir porque você pensou muito. Para o bem também, não é porque você pensou que vai ser rico que do nada vai cair um contrato que vai te fazer rico, mas é que de tanto pensar você começa a se conectar com pessoas, seu comportamento começa a mudar, suas atitudes começam, e aí você começa a atrair relacionamentos, contratos, contatos que levam a uma prosperidade financeira. Agora, presta atenção, ficou muito fácil entender o mundo espiritual depois que a tecnologia chegou nas nossas vidas. Quer entender do mundo espiritual? É só estudar o algoritmo. O que é o algoritmo? É uma inteligência artificial que estuda você através de tudo que você vê, escuta e dá sua atenção. Aqui na lupa do seu Instagram, quem tem Instagram, levanta a mão. Aqui na lupa do seu Instagram, aquela lupa do seu Instagram, tudo que aparece ali são as indicações do algoritmo para tudo aquilo que você gastou tempo, escutou ou passou um tempo vendo. Ou clicou, ou seja, clicar já é uma atitude. Mas o algoritmo ele é tão inteligente que ele consegue ver só o tempo. Ficou 3 minutos olhando esse relógio, ele começa a mandar só foto de relógio para você. Está tão mais avançado que a Siri, que está dentro de um iPhone, por exemplo, escuta o que você está falando, em outras conversas, já é aprovado, não sou eu que estou achando não, e começa a mandar indicações, fala assim, puxa, fulano foi para Punta Cana, passa 2 horas, começa a chegar anúncio de Punta Cana em 12 vezes. Aí o crente espiritual fala, Jesus escutou minhas orações,
É sinal, eu vou me endividar e vou. Vai que Jesus volta e eu não vou para Punta Cana. A gente adora fazer uma dívida em nome de Jesus. Bota na conta do anticristo e viaja, né? Mas, exatamente como acontece no algoritmo, na inteligência artificial, acontece na nossa vida espiritual. Tudo que você olha, escuta, dá atenção, o algoritmo espiritual começa a te entregar. Vou repetir. Tudo que você olha, ouve, dá atenção ou clica, o algoritmo espiritual começa a te entregar. Ah, é disso que ele gosta. Entrega. A Bíblia diz em Tiago que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. Ou seja, não é o diabo que coloca um desejo em nós, ele só entrega aquilo que a gente queria. Está escrito. Ele não inventou um pecado para você, esse aqui vai gostar disso. Não, não, não. Ele só leu o que você clicou, o que você deu atenção e falou, ah, disso que ele gosta, entrega. Para o bem e para o mal. Para o bem é Deus, para o mal, nosso inimigo, nosso adversário. O mundo espiritual é exatamente um algoritmo. Ou seja, tem muita gente que já me parou na rua e falou assim, Tiago, que bênção seus vídeos no YouTube, eu adoro. Eu falei, como é que você me conheceu? Ela falou, eu assisti o fulano. Aí um dia eu parei, acabou o vídeo do fulano, aí o YouTube me indicou, me sugeriu, vídeo sugerido o nome. Veio um vídeo sugerido teu. O algoritmo leu que você gosta de escutar, por exemplo, palavra emocional, falou assim, o Thiago Brunet fala disso e te entrega meu vídeo. Então tudo que você está vendo, escutando, clicando, na vida real ou na online, está mudando o seu destino espiritual. Por causa das oportunidades que o algoritmo espiritual vai colocando para você. Mas na Bíblia nós temos uma história muito forte sobre isso. Abre sua Bíblia em Jonas capítulo 1, nosso texto bíblico de hoje. Jonas capítulo 1, livro do profeta Jonas, um livro pequeno que eu adoro. Jonas é impressionante a história de Jonas. O cara ia de 0 a 100 muito rápido. Num versículo ele está feliz com Deus, no outro versículo ele está pedindo para morrer. É uma maravilha, igualzinho a gente. Doido de pedra, Jonas. Mas ainda assim, fez o que tinha que fazer. Mas logo quando começa o primeiro capítulo de Jonas, a gente vê algo interessante. E diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai para Nínive. Qual é o nome da cidade que Deus mandou ir? Nínive. Vai para Nínive. Para onde eu quero que você vá? Nínive. Está muito claro, foi uma ordem direta de Deus. Vai para Nínive, aquela grande cidade. Clama contra ela, pois a maldade nela subiu até mim. Mas Jonatas se levantou com a intenção de fugir para Tarsis. Para onde ele tinha intenção de ir? Mas para onde Deus mandou? Espera aí. Deus fala, vai para Nínive. Mas ele fala, quer saber? Eu vou pensar aqui, Nínive, eu já até sei. Deus vai chegar lá, vai todo mundo se arrepender, porque eu sou profeta. Deus mandou ir porque ele tem um plano. Eu vou para Tarsis, eu vou para outro lugar. Então, desceu Jonas a Jope e lá encontrou um navio que zarpava para Tarsis. Não ia para Nínive, ia para... Porque presta atenção, tudo aquilo que você pensa, dá atenção, imagina, cria oportunidade de destino. Deus fala, vai para Nínive, mas como ele pensou, vou para Tarsis, qual foi a oportunidade que apareceu? Tarsis. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, todos os dias, e a gente ainda fala que foi Deus, e na verdade é a nossa mente, a nossa atenção, a nossa má audiência, criando oportunidades de um destino terrível, um destino de desobediência, um destino totalmente fora dos planos do Senhor. Salomão diz, o homem mais sábio do mundo, o homem mais profundo de sabedoria, diz em Provérbios capítulo 23, 7, que o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Provérbios 23, 7. O homem é aquilo que ele imagina na sua alma. Quem está falando isso não é um garotinho, não.
Quem está falando isso não é um filósofo, não. Quem está falando isso é um homem mais inteligente, mais sábio que já existiu. Ele fala assim, o homem é exatamente aquilo que ele imagina. Você imagina que é um perdedor? Todas as oportunidades de perdição vão aparecer para você, por causa do algoritmo espiritual. Pensou, imaginou, sonhou, clicou, olhou, deu atenção, não tem jeito. As oportunidades, o mundo vai começar a te entregar aquilo que você está desejando. Mas no mundo positivo, espiritual, isso também é verdade. Você começa a pensar em milagres. Ou seja, você recebe um diagnóstico. Já é provado isso pela ciência, tá? Todas as pessoas que usaram a fé diante de um diagnóstico mortal, a maioria conseguiu ser curada. O mesmo diagnóstico vem para um, vem para outro. Uma sai e outra não sai. Por quê? Não é só por causa da fé que remove montanhas, então remover um câncer não é nada. Mas é por causa do estado de espírito que ela implementa nela. Isso aqui é só para eu aprender, isso aqui não vai me derrubar, isso aqui é para eu virar testemunho. Ela cria um estado de espírito que as oportunidades de cura começam a se abrir. Tem gente que está numa briguinha com o marido e já fala, ele vai embora de casa, ele vai me abandonar. As oportunidades dele ir embora você está abrindo, só com os teus pensamentos, com os teus cliques no mundo espiritual. Tudo aquilo que você olha, dá atenção, o algoritmo te entrega. Como é que você vai ficar prestando atenção em fofoca do que estão falando de você? Como é que você vai prestar atenção nas ameaças do diabo? Como é que você vai ficar prestando atenção em coisas que não estão na palavra e que são contra a palavra? Como é que você vai prestar atenção em coisas que não tem nada a ver com o teu chamado, com o teu propósito, com o teu ministério, com aquilo que Deus entregou na tua mão? Para que você está dando atenção nisso se você mesmo está cavando a cova do teu destino fazendo isso? O apóstolo Paulo já falou em Filipenses 4, não tem nada de bom, então não pensa. Porque para pensar tem que ser louvável, tem que ser agradável, tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ser verdadeiro. Nisso você tem que pensar. Por quê? Porque as oportunidades, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro vão se abrir para você, porque é nisso que você está clicando. Quem tem pensamento de maldição e não de bênção, está criando oportunidade de maldição. Meu filho é assim porque meu avô, fazia isso, meu pai também fez, agora meu filho vai fazer. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Meus antepassados não vai determinar o que aconteceu com meu filho. Meu filho vai ser uma bênção. Meu marido não vai continuar do jeito que está. Ele vai sair dessa situação. Os seus pensamentos, a sua imaginação, as suas atitudes em relação ao que está pensando vai determinar um futuro de paz, de glória. Vai ser de glória em glória na tua vida. Não vai ser de regredindo, não vai ser de queda, vai ser subindo. É como a luz da aurora, diz a Bíblia. Vai clareando, até que o dia fique perfeitamente claro na tua família, nos teus negócios, no teu ministério, em tudo que você fizer. Jonas, interessante, que ele pensa em ir para Tarsis, aparece um navio para Tarsis. Coincidência? Coincidência? Sabe por que não é? Eu te provo. Jó capítulo 3, 25. Palavras de Jó. Tudo que eu temia, tudo aquilo que eu tinha medo, sobreveio sobre mim. E o que eu mais receava, acabou me acontecendo. Ou seja, o que Jó está falando? Para de pensar coisas negativas que você está atraindo isso para você. Jó no auge da sua desgraça. Aqui você entende porque Jó no capítulo 1 acorda de madrugada, sacrifica pelos filhos. Fala assim, eu vou sacrificar pelos meus filhos. Vai que eles estão cometendo algum pecado, eu não sei. O que ele receava? Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava debaixo de um medo. Deus um dia pode pesar a mão sobre mim. Deus um dia pode tirar tudo que eu tenho. Ele me deu, Ele pode tirar tudo. E Jó tinha tanto medo disso que foi justamente isso que Deus mandou. Os nossos pensamentos são como um timão do nosso destino. A nossa imaginação é como um volante do nosso destino, guia a direção dos nossos próximos anos. Então, eu não tenho que ser só crítico, exigente, inteligente, apurado para saber o que eu vou clicar na internet, porque uma vez que cliquei,
vai começar a aparecer só aquilo para mim. Eu preciso ser ainda mais crítico na vida real.